igreja. Aleluia. Deus é lindo. Pode se sentar, fica à vontade. Já olha para esse irmão maravilhoso que está do seu lado. Fala para ele, que bom que você veio hoje. Happy New Year, pessoal. 2026 começou. Como dizem por aí, né? Ano novo, vida nova, né não? A gente escuta muito isso. E a gente vai falar bastante disso aqui essa noite. Quem está empolgado para 2026? Vai ser o ano, hein? Em nome de Jesus, vai ser o melhor de todos que a gente já viveu. Mas, antes de começar efetivamente aqui a ministração, eu queria começar trazendo algumas realidades pra gente, que se a gente começar o ano com esse princípio enraizado no nosso coração, se a gente começar o ano entendendo essa realidade, tudo vai mudar. Esse ano realmente vai ser o ano, desde que a gente entenda essa verdade que está lá em Provérbios. Eu queria que cada um de vocês abrisse nesse momento sua Bíblia lá em Provérbios 18, do 20 ao 21. Provérbios 18, do 20 ao 21. Deus é muito engraçado. Antes de ler isso, eu queria enfatizar aqui que a gente estava tendo um momento de comunhão ali antes do culto começar, e a gente falando com uma irmã preciosa, e ela mal sabia que ela estava falando para mim o versículo que eu ia começar a ministração hoje. Porque a gente tem um amigo em comum, como diria nosso pastor, o Espírito Santo. Então eu queria convidar vocês para ler esses dois versículos bem curtinhos comigo, para isso ficar realmente marcado na sua vida já no começo desse ano. Vamos lá? No 3 então, hein? 1, 2, 3. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Meu Deus do céu, isso é forte demais. Isso é muito forte. Cara, você começar seu ano de 2026, que é um ano que acabou de começar. Hoje é o dia 7 do ano. A primeira semana útil completa do ano. Você começar esse ano já entender uma realidade como essa é transformadora. E é transformadora a ponto de transformar não só o seu ano de 2026, mas toda a sua vida. Se você não só entender, mas aplicar essa verdade. Eu vou ler de novo aqui para vocês o quão forte isso é. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. A colheita de seus lábios o satisfaz. A língua tem poder de vida e de morte. Quem a ama comerá do seu fruto. Eu quero te fazer uma pergunta essa noite para você refletir um pouquinho no seu lugar. De que frutos você tem se alimentado que a sua língua tem declarado? Porque aqui fala claramente que dos seus lábios você vai encher seu estômago. A colheita dos seus lábios vai satisfazer de acordo com aquilo que você declara. O que você tem declarado, porque a sua boca tem poder de declarar tanto a vida como a morte. Você está no dia 7 de 2026. Você tem a oportunidade de já começar esse ano declarando verdade sobre a sua vida, declarando as promessas de Deus sobre a sua vida, declarando as realidades do céu sobre você. Escolha começar o ano já declarando vida e não morte. Esse é o melhor fruto que a gente pode colher. E, entendendo essa realidade, eu não podia deixar de começar aqui orando. Eu não podia deixar aqui de começar declarando. Mas, assim como a gente já tem falado, você não precisa de um pastor para orar pela sua vida, para a sua vida resolver assim, como um gênio da lâmpada. Você não precisa simplesmente de uma pessoa ficar colocando as mãos sobre você, sendo que você carrega a autoridade de mudar as realidades. É muito lindo quando o profeta chega e declara sobre sua vida. Isso é válido, gente. Deus tem inúmeras maneiras de falar com você.
mas você também tem inúmeras maneiras de transformar a sua vida, e uma delas é através da sua boca. Então eu queria realmente te convidar nesse momento. Vamos começar a declarar juntos. Eu poderia muito bem estar aqui, fazer isso aqui, estar orando pela sua vida, declarando essas realidades, mas aqui está falando que é da sua boca que você vai colher os frutos. Então, mais do que eu quero te escutar orando nesse momento, eu tenho certeza que os céus esperam por essa oração. Mais do que por essa oração, por essas declarações que nós faremos nesse momento. Então, em nome de Jesus, igreja, comece a declarar sobre o ano de 2026 agora, sobre a sua vida. Todas as realidades que você quer viver, tudo aquilo que você quer acessar, comece a declarar agora sobre o seu ano. Abra a sua boca, comece a declarar vida sobre 2026. Pai, eu declaro sobre cada um aqui, vida, tudo que está ligado já no céu, sendo ligado aqui na terra agora também em nome de Jesus. Todas as promessas já liberadas, sendo acessadas nesse ano de 2026. Eu declaro mesmo, Pai, mais testemunhos, mais milagres, mais maravilhas, mais prodígios, mais sinais de Ti se manifestando na casa de cada uma dessas pessoas. Eu declaro mesmo, Deus, mais fome, mais sede, mais ousadia para manifestar o Teu poder e a Tua glória nesse ano de 2026. Esse será marcado como o ano da aliança, onde não só nós cumpriremos a nossa parte, mas o Senhor fará a sua, que já está feita. Nós veremos, Pai, tudo aquilo se cumprindo sobre nossas vidas, as realidades já declaradas, nós acessamos e tomamos posse agora, em nome de Jesus. Lares que precisam ser restaurados, sejam restaurados agora, em nome de Jesus. Pessoas que precisam de curas emocionais, físicas e espirituais, sendo curadas e libertas agora, em nome de Jesus. Lares que precisam de restauração familiar, entre pais e filhos, irmãos e qualquer tipo de laços, sejam restaurados agora, em nome de Jesus. Nós declaramos libertação aos cativos e aos prisioneiros, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Esse será o ano, em nome de Jesus. 2026 começou, gente. 2026 começou. Foi muito engraçado porque quando eu tinha sido direcionado pelo Espírito Santo, está trazendo essa mensagem, foi bem numa semana onde tanto o Neto como a Sam estavam trazendo as últimas palavras deles aqui para a igreja. E assim como a gente começou falando aqui, a gente tem um amigo em comum, o Espírito Santo. E a Sam falou a respeito de metas, de você fazer suas metas para 2026, para o seu próximo ano. Mas em primeiro lugar, você colocar como meta a presença de Deus. E como isso é importante. Porque eu imagino que muitos de vocês aí já selecionaram suas metas para esse ano. Isso é muito válido, é muito bom. Se você ainda não fez, não tem problema. Dá tempo ainda. O ano apenas começou. Mas não deixe de colocar a presença de Deus para esse ano como foco, como prioridade. E foi muito lindo porque o Neto complementou essa mensagem da ação de uma forma muito certeira. Ele falou a respeito de como se fosse a última vez. Talvez hoje podia ser sua última noite. A gente nunca sabe quando vai ser nosso último minuto. A gente nunca sabe. E como aquela mensagem dele foi certeira, me fez refletir a respeito de muitas coisas. Me fez valorizar muito mais o que eu já valorizava. Ou melhor, o que eu tentava valorizar. E foi muito engraçado, porque eu lembro que eu estava lá no fundo, no stage, e quando ele falou, se ele pudesse colocar um tema na palavra de hoje, seria como se fosse a última vez. E eu estava lá com o meu bloco de notas aberto, e a minha palavra para hoje era como se fosse a primeira vez. Aí eu olhei assim, comecei a rir sozinho, eu falei, Deus, você é muito engraçado. Ele trouxe como se fosse a última vez, e hoje o nosso tema é como se fosse a primeira vez. Aquilo para mim foi uma confirmação, mas mais do que isso, me fez refletir bastante. Me fez querer valorizar mais cada segundo. Sabe por quê? Geralmente, na maioria das vezes, a gente não sabe quando é a nossa última vez. A gente não sabe quando é nosso último momento. Mas a maioria das vezes a gente sabe quando é o primeiro. Só que se a gente soubesse realmente quando seria nosso último momento a ser vivido, nosso último momento a ser compartilhado com uma pessoa, talvez a gente daria uma atenção diferente. Talvez a gente valorizaria de uma forma muito diferente do que a gente costuma valorizar.
Isso demonstra a preciosidade que é a vida, porque a vida só dá para você realmente viver o agora. Você pode planejar seu ano inteiro, você pode projetar seu ano inteiro, isso é super válido e necessário, mas você só pode viver o exato segundo de agora. E você, assim como a gente começou falando, nunca sabe quando vai ser seu último momento. Isso torna a vida especial. Ou melhor, deveria tornar. Porque muitas das vezes nós não valorizamos o que Deus tem proporcionado pra gente. Assim como a gente começou falando, a respeito de declarações, a respeito de verdades que a gente pode liberar com a nossa boca, a respeito de frutos que a gente pode se alimentar através da nossa palavra. Para pensar o que você tem declarado. Talvez o que você declarou em 2025. Porque relacionamentos são encerrados através de declarações erradas. Pessoas são amaldiçoadas através de línguas. Vidas são realmente destruídas através de falsas ponderações. O que a gente tem declarado? Isso é valorizar o momento. Mas isso é muito interessante, porque a primeira vez é tão marcante quanto a última, só que de formas diferentes. Se você for parar para pensar o quanto a primeira impressão conta, talvez você vai lembrar de alguns exemplos que você já passou na sua vida. A primeira entrevista de emprego. Meu Deus do céu, aquele frio na barriga assim, terrível, né? Você não sabe como se portar, mas você se porta assim, ó, super elegante. Não, hoje eu vou usar um terno, vou usar um paletó. Você se porta de uma forma assim, como se você fosse um livro e seu chefe ali, futuro chefe, fosse te julgar pela capa. Você se porta da melhor forma, você fala da melhor forma. Você é totalmente cuidadoso e centrado naquele momento. Porque é a sua primeira vez, porém aquela primeira vez é definitiva. Ela pode ser a primeira vez sua ali naquela entrevista que vai definir se você vai ser contratado ou não. Então você é extremamente cuidadoso e centrado. Mas mais do que ser cuidadoso e centrado, quando você está na primeira entrevista de emprego, é quando você vai visitar seu sogro pela primeira vez. Meu Deus do céu. O frio na barriga é muito maior. O cuidado tem que ser muito maior. Você tem que ser muito mais cauteloso. Eu falo por mim, minha primeira experiência com meu sogro, nossa, mas eu fiquei muito feliz na hora que eu sentei na mesa e ele começou a falar de cavalo. Eu falei, glória a Deus. Ai, pai, obrigado, Deus. Você me ama mesmo, Deus, você é fiel. O assunto fluiu muito mais fácil. Mas o frio na barriga estava lá presente. Só que a primeira vez ela é marcada não só por esse mix de emoção, só que também é marcado por um momento que você está vivendo ali que você talvez nunca vai esquecer. Você se lembra talvez da primeira vez que você pisou nessa cidade? Porque Nova York é uma cidade marcante. Aqui é marcante. Talvez você nunca tinha visto prédios tão grandes, uma rua tão iluminada, uma cidade tão cheia, talvez nem mesmo uma cidade tão barulhenta. Ok, mas é marcante. A primeira vez aqui em Nova York é marcante. A primeira vez vendo neve é algo marcante. Meu Deus, é frio, mas é marcante, é muito lindo. Não tem como você não ver Deus quando você vê, literalmente, gelo caindo do céu. É lindo. Mas você lembra também a primeira vez que você foi tocado verdadeiramente por Deus? Começa a refletir aí, lembra? Só que não lembre só a primeira vez que você foi tocado, porque eu tenho certeza que Deus já te tocou de várias formas totalmente diferentes. Comece a refletir no seu lugar, vou te dar alguns segundos para você pensar enquanto eu tomo uma água. Comece a lembrar, traz à sua memória todas as vezes que Deus te tocou verdadeiramente, que você foi marcado por Ele de alguma forma. Você acabou de começar um ano. Ele tem 365 dias. Nesses 365 dias, você tem tantas oportunidades diárias de viver algo pela primeira vez e também pela última vez. Valorize cada um dos seus dias. Valorize cada um dos seus segundos. A sua vida é muito preciosa. A gente se alegra muito de ver rostos novos aqui. A gente se alegra muito de ver rostos antigos aqui. Porque quando a gente fala pra você que a sua vida é preciosa, é porque a sua vida realmente é muito preciosa. A gente se alegra de ver essa igreja com cada um de vocês. Vocês são preciosos. Só que se a gente fica feliz de ter vocês aqui, imagina Deus.
Vocês poderiam estar em tantos lugares agora, investindo seu tempo de tantas formas, numa quarta-feira em Nova York. Vocês escolheram estar aqui. Isso para mim é realmente estar valorizando o tempo de vocês, o início do ano de vocês. Mas quando eu pergunto e quando a gente é questionado, quantos querem que esse seja o melhor ano da vida? Todo mundo, vai ser o melhor ano. Mas quantos estão dispostos a pagar o preço para ver com que esse seja o melhor ano? A gente não vê a mesma empolgação. Ou como diria o Neto, a gente não tem o mesmo tanto de amém. É um novo ano. Mas é realmente uma nova vida? Porque se vai ser uma nova vida nesse novo ano, não depende de mim, não depende dos nossos pastores, não depende da placa dessa igreja e nem mesmo de Deus. Se vai ser uma nova vida nesse novo ano, só depende de uma pessoa. É você. Só depende de você. Já parou para pensar se, diferente dos outros anos que você fez metas, diferente dos outros anos que você fez projetos e planejamentos, se nesse ano você não só cumprisse eles, mas você começasse esse ano diferente? Declarando, não só projetando, não só planejando, mas se entregando de uma forma diferente, sendo ainda mais intencional, buscando ainda mais a presença. Talvez na última quarta-feira de 2025, ou melhor, na primeira de 2025, você não estava na igreja, mas hoje você está. Então, glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Porque se a gente for analisar tudo isso, o fruto é proporcional à sua busca. É proporcional ao quanto você realmente quer viver aquilo. A sua mudança é consequência do quanto você quer mudar. A vida nova que você tanto almeja, o ano sonhado de 2026 para que você viva todas as realidades maravilhosas que você quer viver, depende muito de você. Cara, você acha que o que depende de Deus, da parte dele, ele não vai fazer ou já não fez? Mas e o que depende da gente? Eu falo por mim, a gente está no dia 7 já. Se você for parar para analisar quantas metas você fez de forma completa, eu falo por mim, eu falei em várias já. Na dieta mesmo, na academia, eu estou lendando. Mas em nome de Jesus, certas coisas você não precisa esperar uma segunda-feira para começar, gente. Você vai ficar jogando para a próxima segunda-feira, para a próxima, na hora que você vê, você já está em dezembro de novo. Comece agora a diferença que você quer ver. Agora. Só que isso é uma decisão diária. Isso é uma luta constante. E não é uma realidade que a gente enfrenta só nos dias atuais. Isso é algo bíblico. Se você for analisar a Bíblia desde a época de Paulo, desde a época de Jesus, desde antes, já era um conflito entre a carne e o espírito, entre o certo e o errado, entre o moral e o imoral. Olha o que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 7, versículo 19 ao 25. Romanos 7, 19 ao 25. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado quem habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Miserável um homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Ele começa falando aqui: pois faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. A gente está falando de Paulo, ok? Paulo. Ele escreveu praticamente
do Novo Testamento, quase todo, muitos livros do Novo Testamento. A gente está falando de uma pessoa totalmente ungida, que tocou várias pessoas, que escreveu cartas para várias igrejas, que transformou várias realidades. Ele fala da luta diária que ele enfrentava com ele mesmo, a respeito de obedecer a Deus, através da mente dele, e a carne que se sujeitava à lei do pecado. Se essa realidade era enfrentada por ele, quanto mais por nós. É uma luta diária, é uma luta constante, mas a decisão também tem que ser diária. A sua determinação também tem que ser uma escolha que você faz diariamente. Não tem que ser uma meta de início de ano que em poucas semanas você não vai cumprir. Tem que ser uma meta diária. Hoje eu vou ser uma pessoa melhor. Pô, mas hoje eu não consegui na academia. Pô, hoje eu não consegui na dieta. Pô, hoje eu tratei meu irmão mal. Amanhã você tem outra oportunidade. Ou até mesmo hoje. Hoje. Não permita que o sol se ponha debaixo da sua ira. Hoje você ainda pode fazer tantas coisas. Tantas coisas. Só que aqui ele fala de forma clara que é só Deus para te ajudar nisso. É uma luta diária, mas que nós sozinhos não somos capazes de vencer. Mas através do Espírito Santo, que como fruto te dá autodomínio, você é mais do que capacitado para vencer a sua carne e lidar com todas as coisas que você precisa lidar. Eu declaro mesmo que nesse ano você vai ver o Espírito Santo te fortalecendo de uma forma realmente especial. De uma forma que você não conseguiria fazer. Você vai lutar lutas que você não conseguiria lutar sozinho. Porque é Deus que está com você, lutando e indo na sua frente. Só que a vida é um processo. A busca por uma vida melhor é um processo. Nós estamos todos os dias lutando diariamente em busca de uma vida melhor, em busca de sermos pessoas melhores, em busca de realmente crescermos e irmos além. E essa semana eu vi no Instagram de um amigo nosso, ele fez um post muito legal, cara, que falava assim: o campeão já foi novato, o professor já foi aluno, o negócio já foi uma ideia e o sábio já foi ignorante. Mas tudo foi um processo. Só que a gente não está disposto às vezes a viver o processo para chegar na conquista. Se você for analisar aqui, o campeão antes ele era um novato, o professor antes foi um aluno, o negócio, antes de virar um negócio, ele era apenas uma ideia. Só que tudo isso diz respeito a uma atitude de não só começar, mas continuar. Diz respeito a uma atitude de você ser determinado o suficiente para passar por cada um desse processo, por cada um dos dias, com dedicação, para você realmente alcançar o melhor de Deus para a sua vida. Quando chega um ano novo, todo mundo quer uma vida nova, mas nem todo mundo quer, pela primeira vez, fazer com que essa vida nova seja alcançada. E hoje a gente está falando disso, como se fosse a primeira vez. Você tem hoje a oportunidade de fazer como se fosse a primeira vez. Da forma mais dedicada, da forma mais especial, da forma mais intencional e entregue possível que você poderia fazer. Comece esse ano diferente de tudo que você já começou na sua vida. Comece esse ano com o coração mais voltado, mais entregue a Deus, de uma forma como você jamais foi antes. É muito válido tudo que a gente já viveu na presença de Deus. É muito válido todos os testemunhos que a gente carregou. Mas você quer parar aqui? Porque, cara, eu quero mais. Eu quero que esses testemunhos sejam multiplicados de forma abundante. Eu quero que todas as realidades que eu vivi na presença de Deus sejam ainda mais intensas. Todas as vezes que Ele me marcou com a presença dEle, eu quero ser muito mais marcado nesse ano. A gente tem conversado com algumas pessoas e a gente tem falado isso. A gente vai fazer agora 3 anos de igreja. E eu e minha esposa, a gente chegou aqui no segundo culto. Então, 3 anos também de Nova York, que a gente está aqui. E é tão engraçado porque quando eu olho para os últimos 3 anos, de 2023 até 2026 agora, eu vejo não só fisicamente quanto a gente mudou, mas emocionalmente e principalmente espiritualmente. Eu vejo que o ano de 2023 foi uma virada de chave na nossa vida. Foi realmente um despertar. Foi Deus falando assim: olha, vem me conhecer. 2024, Ele realmente se apresentou. 2025 a gente conheceu faces dele que a gente não imaginava. Agora, cara, eu tô tão excited para 2026. Porque eu vou conhecer dele ainda, porque eu vou viver dele ainda.
Porque essa realidade de eu estar aqui em cima, gente, isso daqui não era uma coisa que eu imaginava. Never. Meu Deus, microfone, credo. Ai. Falar na frente dos outros, então... Mas eu já não vivo mais por mim. Eu vivo de acordo com a vontade dele, de acordo com os projetos dele. Porque os projetos e os planos dele para minha vida são muito melhores do que o que eu poderia planejar. Então hoje, se em vez de você simplesmente montar para o ano de 2026 os seus projetos, se pela primeira vez você fizesse o que a Sam falou naquele culto, de como primeiro projeto, você buscar a presença de Deus, de como projetos da sua vida, você buscar Ele de forma absurda esse ano, de forma radical, como você não finalizaria esse ano? É esse tipo de ano que eu quero pra gente. Eu tenho certeza que é esse tipo de ano que Ele quer para cada um de nós. Mas não basta simplesmente querer, a gente tem que decidir. Assim como a gente falou, é uma constância. Não basta você se dedicar apenas na primeira vez. De que adianta você ir lá e fazer uma entrevista de emprego maravilhosa, ou ter um papo de primeira vez com o seu sogro maravilhoso, e depois você mostrar realmente que a máscara cai e você não é nada daquilo. Não adianta nada. É postura, é caráter, é constância. É assim que você revela seus frutos. E Jesus é muito claro a respeito de planejamento. Olha só o que fala lá em Lucas 14, 28. Lucas 14, 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Perdão, do 28 até o 30. So sorry. Vamos ler de novo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Você percebe que aqui teve um ato, teve uma decisão. A pessoa até pode ter começado, ela pode ter até mesmo desembolsado tempo, dinheiro e realmente erguido uma obra. Ela construiu algo, mas sem planejamento, você não consegue terminar aquilo que você está tentando fazer. Só que não basta só um planejamento seu. Uma das realidades que eu entendi na minha vida que realmente mudou a minha forma de pensar é entender que tudo que eu faço no meu dia a dia, tudo, sem exceção, eu faço para Deus. Eu tenho que fazer para Deus. Isso é um princípio bíblico. Quando você entende essa realidade, nem se vestir você vai se vestir normal, nem cuidar de você vai cuidar do mesmo jeito que você cuida, nem tratar as pessoas do seu lado você vai tratar da mesma forma. Porque você tem que entender que tudo, assim como o Walter falou, tudo é tudo, everything, tudo que você faz tem que ser para Deus. Quando você entende essa realidade, você entende também que até mesmo o seu planejamento tem que ser para Ele. Porque se você está planejando para você, é só sobre você. Quando é que você vai deixar de viver para você? Quando você vive para você, você pode até mesmo atingir seus objetivos. Você pode até mesmo conquistar uma vida, ser feliz, viver vários sonhos. Mas você não vai conseguir ser realmente realizado. Quantas pessoas milionárias, bilionárias, super bem-sucedidas, famosos, sempre chegam na mesma conclusão. Eu tinha dinheiro, eu tinha fama, eu tinha tudo, mas eu sentia um vazio dentro de mim. Eu prefiro não ter nada e não ter esse vazio. Porque eu sei que esse vazio, a única coisa que completa é a presença de Deus. Então não planeje para você, planeje para Ele. Planeje com Ele. Porque eu tenho certeza que o que você vai viver não é o que você realmente tem sonhado. É além do que você pode sonhar. Então, pela primeira vez, se planeje realmente. Seja decidido, constante, dedicado, mas não a seus objetivos apenas, mas os objetivos dele. E você vai ver que esse ano realmente vai ser um ano transformador.
porque você já está sendo transformado. E uma coisa que me pegou muito essa semana foi ver que 1% do nosso dia, 1%, equivale a 14 minutos e 24 segundos. 14 minutos e 24 segundos. Vamos arredondar isso para 15? Para a conta ficar mais bonitinha, mais redondinha? 1% do nosso dia é como se equivalesse a 15 minutos. Das 24 horas que nós temos. Ok, você tira tempo para dormir. Ok, você tira tempo para trabalhar, para fazer os seus afazeres. Tudo bem. 1% do seu dia, a gente vai levar em consideração que é 15 minutos. Só que aí a gente se sente super santo quando a gente faz um devocional de 30 minutos, que é só 2% do seu dia. 2% do seu dia. Quero te perguntar essa noite, sem você precisar responder. Quantos por cento do seu dia você tem entregado para Deus? E não é sobre estar apenas meditando na palavra, ali, lendo. Ai, eu vou fazer meu devocional agora. Que para você, às vezes, é quase como uma obrigação, é quase como um ponto a ser batido. Talvez você até mesmo vir na igreja no domingo é quase como um ponto a ser batido. Cara, não é sobre isso. Ok? Não é sobre isso. Quantos por cento do seu dia você realmente tem entregado a Deus? Quando você está passando por um problema, por uma dificuldade, você está declarando ali, ai, nossa, tudo dá errado na minha vida. Meu Deus, é só comigo que acontecem essas coisas. Aquilo ali você já não está dedicando aquele tempo para Deus. Não está. Agora, se diante de uma situação você está ali, Deus, pô, não queria que isso tivesse acontecido não, mas eu sei que tem um propósito e sei que você está comigo. Então está tudo bem. Olha, você dedicou ali 10 segundos já. Se durante o seu dia inteiro você vai tendo vários momentos assim, eu tenho certeza que não é seu devocional de 30 minutos que vai fazer você transformar seu dia. Porque não adianta você fazer um devocional de 30 minutos antes de sair de casa e quando você ficar 10 horas fora de casa, você fala, não sei o crente que você era nos seus 30 minutos ali dentro. Viva diariamente como se fosse a primeira vez e também como se fosse a última. Viva como se Deus espere de você uma postura decidida para você viver diariamente da forma como você precisa viver. Cara, esse lance dessa porcentagem mexeu muito comigo. Muito. E logo depois de eu ter visto isso, surgiu uma pesquisa para mim, muito legal. Uma pesquisa do Center for Bible Engagement. Piraram para o inglês, né? Centro de Engajamento Bíblico, lá de Nebraska, aqui dos Estados Unidos. E esse centro de engajamento bíblico, eles fizeram uma pesquisa conduzindo pessoas, 40 mil norte-americanos. Você tem noção tanto de gente que é? 40 mil norte-americanos. De 2015 a 2017, eles fizeram essa pesquisa. E essa pesquisa foi para verificar os efeitos da leitura da Bíblia no corpo e na mente humana. Eu achei tão massa quando eu fui pesquisar sobre isso, eu falei, cara, não é possível que isso é verdade, não. Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu buscar no chat GPT, ver se é verídico, porque hoje tudo é assim, né? Mas eu brigo com o meu chat todo dia, gente, porque eu acho ele meio mentiroso às vezes. Mas aí eu fui verificar a respeito disso e eu fiquei impressionado. Porque quando eles foram verificar a respeito do efeito da Bíblia na mente humana e na nossa vida, eles começaram a perceber que dessas 40 mil pessoas que eles fizeram a pesquisa, as pessoas que liam a Bíblia mais de 4 vezes na semana, elas tiveram uma redução de sentimentos de solidão em até 30%. Uma redução de raiva em até 32%. Menos amargura em relacionamentos em mais ou menos 40%. Olha isso aqui. Diminuiu a probabilidade de alcoolismo, pornografia e outros comportamentos de risco. 4 vezes na semana. Detalhe, vamos voltar naquele 1% que a gente estava falando agorinha. Porque aqui eles não estão falando quanto tempo as pessoas gastaram fazendo aquilo. Mas eles colocaram como índice de pesquisa que as pessoas que se dedicaram em constância mais de 4 vezes na semana
a leitura e meditação da palavra, elas tiveram redução de sentimentos de solidão em 30%, elas tiveram redução de raiva em 32%, menos amargura em relacionamentos em 40% e diminuiu os índices de alcoolismo, pornografia e outros riscos. Isso é constância. Isso é constância. Porque eles pegaram pessoas que liam cerca de 3 ou menos. E talvez você pense, pô, mas 3 vezes na semana talvez já é mais do que eu estou lendo. Talvez, mas você pode ler mais do que 3. Você quer ficar no grupo das pessoas que leem 4 e vivem essas transformações ou no grupo das pessoas que leem 3? Porque não é um número mágico, mas olha os dados, o que eles trouxeram. As pessoas que leram 3 ou menos, elas não tiveram nenhuma melhora realmente significativa. Sabe por quê? Olha só, eles colocaram que o número de ler mais de 4 vezes ou 4 não é um número mágico, mas é uma estatística cerebral. Quando você lê abaixo disso, o seu cérebro esquece antes de consolidar aquilo ali na sua cabeça, antes de fazer com que aquilo ali se torne uma memória fixada. Enquanto quando você lê com uma frequência e uma constância maior do que 4 vezes, aquilo ali gera um reforço na sua mente. Então, quando você está diante de uma dificuldade, automaticamente sua mente traz aquilo. Quando você está diante de uma pessoa que está precisando de um conselho, automaticamente seu cérebro traz aquilo. Só que isso é uma constância. E é o mesmo motivo pelo qual a gente vê que treinos físicos precisam de constância. Idiomas, se você quer aprender um novo idioma, você acha que você vai conseguir aprender francês, inglês, alemão, estudando nada praticamente por semana? Não vai. Ou estudando muito numa semana e pouquíssimo nas outras? Não existe a mesma fixação se você não tiver uma constância. Se você não tiver realmente uma determinação, uma dedicação. Hábitos são gerados dessa forma. A ciência explica, eles colocaram assim, a ciência explica que o cérebro só cria novos padrões mentais por repetição e constância. Isso é conhecido como neuroplasticidade. Eu nunca tinha nem ouvido esse termo na vida. Mas é um termo que define a repetição e a constância no nosso cérebro. É o que gera os novos padrões mentais. Talvez você ainda não tenha vivido uma vida como se fosse a primeira vez se dedicando de forma tão intensa. Talvez você nunca leu a Bíblia mais de 4 vezes na semana. Talvez você nunca dedicou mais do que 2% do seu dia para a presença de Deus. Quero te convidar que esse ano de 2026 seja um ano onde você dedique muito mais de 2%, onde você lê a Bíblia muito mais do que 4 vezes por semana. Mas é um momento onde você realmente, assim como a gente cantou agora há pouco, sem hipocrisia, onde você entregue tudo. Tudo, tudo. Não é sobre você abandonar seu trabalho, não é sobre você abandonar as pessoas em volta de você. É sobre você entender que a vida que você vive não é sua. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito com a criação sua. Você entende isso? Dentre tantas pessoas que poderiam ter nascido no seu lugar, através do genes dos seus pais, você foi escolhido. Você acha que é por acaso? Quando é que você vai entender que você não é um acaso? Que você foi planejado. E que a sua vida está totalmente planejada para você viver os melhores dias dela. Mas vamos lá. Olha só o que eles continuam falando lá. A leitura ocasional funciona como um contato informativo. Ao ler 3 vezes ou menos, o estímulo cognitivo é leve, sem mudança estrutural. Já a leitura frequente de 4 vezes ou mais por semana funciona como uma formação cognitiva e emocional. O conteúdo se torna referencial interno. O cérebro passa a usar aquilo como base para interpretar situações. O cérebro não muda com uma inspiração ocasional. É uma exposição constante. Assim como a gente falou, é uma determinação. Quer viver o melhor ano da sua vida? Seja a mudança que você tanto espera. A sua constância revela realmente a sua dedicação de ser alguém melhor, de viver dias melhores. É impossível você frutificar se você não busca realmente isso. Não tem como. E a pesquisa foi clara. Quem se dedicou teve redução grande na percepção de problemas,
melhora na interpretação de conflitos, resposta positiva ao estresse, ao medo, à raiva. Seus impulsos e comportamentos compulsivos foram equilibrados. Passou a pensar melhor antes de ter realmente que agir diante de uma situação ou responder algumas perguntas. Ou seja, autocontrole. Assim como a gente começou falando, um fruto do Espírito. A Bíblia menciona que um dos frutos do Espírito Santo é o autodomínio, é o autocontrole. Imagina você fluir isso de forma plena diariamente. Está disponível para cada um de nós. Imagina o impacto que você pode viver, não só em 2026, mas na sua vida, se dedicando como se fosse a primeira vez, ou como se fosse a última. Imagina o impacto que você poderia ter, não só na sua vida, mas em outras vidas, através da sua vida. Em famílias, em lares, em gerações. Você poderia realmente deixar um legado, até mesmo numa cidade, se fosse o caso. Isso tudo só precisa de uma decisão. Isso tudo só precisa de uma constância, de uma dedicação sua. Eu quero convidar o pessoal da banda para subir como se parecesse que estivesse acabando já. Se você já escreveu suas metas para esse ano, comece a refletir nelas. São metas suas, pessoais, são metas suas, profissionais, são metas suas, ministeriais, espirituais. Elas são metas mais suas ou mais de Deus? Comece a refletir nesse momento. Baixe sua cabeça aí no seu lugar. E se você ainda não escreveu suas metas, mas a partir de hoje, você precisasse escrever elas. Como você gostaria que seu ano fosse? Ou melhor, você teria a ousadia de perguntar para Deus agora como Ele gostaria que seu ano fosse? Como Ele gostaria que os seus planejamentos fossem? Tire esse momento. Comece a colocar diante dele todas as suas dúvidas, todas as suas incertezas, todos os seus planejamentos e as faltas de planos que você tem. Comece a entregar a ele como se fosse a primeira vez tudo que você tem. Coloque diante do Pai, realmente, não só um novo ano, mas a sua vida, a sua dedicação, uma entrega verdadeira, não em busca apenas do que Ele pode te oferecer, mas em busca dEle. Pai, eu coloco diante de Ti cada uma dessas vidas. Coloco diante de Ti esse ano de 2026, que acabou de começar. Hoje é o nosso primeiro culto fé do ano. Nossa primeira quarta-feira de 2026. Que a cada dia que ainda tem por vir desse ano, sejam não só dias repletos de oportunidades, mas repletos da Tua presença, fluindo em nós, através de nós e nos completando por inteiro, onde a gente ainda está vazio. Te peço, Papai, direcione os nossos pensamentos, direcione as nossas vontades, os nossos desejos, nos complete por inteiro. Que a gente se deleite na Tua presença. Que
Que não sejam só metas, que não sejam só planejamentos para um novo ano, mas que seja uma busca por uma vida que o Senhor planejou para nós. Que seja uma busca intencional por mais de Ti. Nos leva mesmo nesse ano a viver um relacionamento mais íntimo, mais profundo e mais verdadeiro com a Tua presença, Pai. Nos revela esse ano realmente quem Tu és. Nós colocamos diante de Ti agora, Pai, nossos corações, nossos planos, a nossa vida. É tudo Teu, Deus. É tudo Teu, Deus. Obrigado por cada um que está aqui presente hoje. Nós sabemos que o Senhor tem um propósito para cada uma dessas vidas. E que esse propósito seja revelado essa noite. Eu declaro em nome de Jesus que ainda hoje viverão milagres. Que ainda hoje serão visitados pelo Teu Espírito Santo de forma sobrenatural. Que ainda hoje colecionarão testemunhos e viverão experiências maravilhosas com o Senhor. Isso não se limita a essas 4 paredes. Mas eu declaro que ainda no caminho para suas casas, ainda quando se deitarem, serão cheias da Tua presença. Serão tocadas pelo Senhor. Terão sonhos, visões, a manifestação da Tua presença em seus lares. Seus familiares sendo tocados agora em nome de Jesus. Seus amigos, colegas. Eu declaro agora processos que estão travados, sendo destravados em nome de Jesus. Aqueles que precisam de cura sendo tocados agora em nome de Jesus. A Tua presença recaindo sobre cada um de nós. Mais de Ti, Deus. Mais de Ti é o que nós desejamos para 2026. Muito mais de Ti. Para cada um de nós. Em nome de Jesus.